Olá, pessoal. Bom dia. Você está ouvindo agora através da Rádio Eldorado 87.9 e assistindo pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, o programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira Tonhão e Otacílio Pereira normalmente. Oferecimento Movimento Verde Paracatu e Coperfam. Direção Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. Hoje, especialmente, estamos aqui com Alexandre Barros, que está aqui substituindo o amigo Otacílio Pereira. Hoje o nosso bate-papo é a respeito da COP30. O que esperar da COP30? Através de um pequeno vídeo, nós vamos apresentar diretamente da COP, em Belém, um recado do presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Cláudio, é uma fala especialmente para o programa Pimenta Malagueta. Ele é presidente do Comitê do São Francisco, como eu disse anteriormente. Olá, pessoal. Sou o Cláudio Ademar, atual presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. Estamos aqui na COP30, na cidade de Belém. Aqui é o stand do Comitê de Bacias e estamos aqui essa semana e na próxima trazendo os problemas de São Francisco. Queremos mostrar para toda a COP30 que o São Francisco tem problemas também, não é apenas a bacia amazônica. Nós temos problemas no Cerrado, na Caatinga, problemas de gestão e precisamos fazer com que o mundo entenda que é necessário se olhar para a bacia de São Francisco. Até a próxima semana teremos muitas discussões, principalmente em relação à mudança climática. E a água está no coração desses problemas. A gente precisa ter um olhar especial para a questão hídrica. Então estamos caminhando para até semana que vem ser fechado propostas concretas de gestão e atuação que possa haver investimento no combate a essa bagunça do clima e em recursos hídricos. Você sabe qual é o objetivo da COP quando foi criada? A COP tem como principal objetivo debater as questões climáticas em todo o mundo. A COP foi criada em 1992 e exatamente quando foi realizado a COP, a Eco 92 no Brasil. Isso na cidade do Rio de Janeiro. A primeira COP foi realizada em 1995 na Alemanha, na cidade de Berlim. A COP30, que está sendo realizada na cidade de Belém do Pará, no Brasil, tem como principais prioridades: primeiro, reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Segundo, fortalecer a capacidade das pessoas no enfrentamento das mudanças do clima. Terceiro, garantir recursos financeiros para que as propostas sugeridas sejam colocadas em prática. Destaca-se ainda a transição energética na substituição do uso de combustíveis fósseis por energias renováveis limpas. O outro ponto central é o papel das florestas e da biodiversidade como parte das soluções climáticas. Buscar também soluções sustentáveis para a produção de alimentos, para garantir a segurança alimentar, reconhecendo que fazem parte tanto do problema como da solução da crise climática. As cidades e a infraestrutura são temas importantes, como foco na resiliência local, principalmente em cidades costeiras e comunidades vulneráveis. Reforça ainda a importância do desenvolvimento humano, da justiça climática, da inclusão e da participação social. Destaca-se a necessidade de disponibilizar recursos financeiros e tecnológicos para que sejam implementadas as ações necessárias em cima do que foi apresentado e proposto, A COP reúne quase 200 países, cientistas ambientalistas, quilombolas, representantes dos povos indígenas, movimentos sociais e também da juventude. Bom dia, Alexandre. O que você acha a respeito dessa história da COP? O que você está percebendo? Alexandre é o diretor, um dos diretores da Rádio Eldorado FM, e é membro do Movimento Verde, é o tesoureiro do Movimento Verde, é o que cuida do dinheiro do Movimento Verde. Bom dia, Tonhão. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado FM.
Tonhão, a realização da COP30 em Belém, aqui no Brasil, é um passo importante para a discussão, mas, infelizmente, eu enxergo esse evento com pessimismo. Vários acordos que foram feitos nos últimos anos ou nas últimas décadas, eles vêm sendo descumpridos por diversos líderes mundiais. Infelizmente, o negacionismo ele é muito forte. O negacionismo de estudos científicos que já apresentam dados consolidados hoje em relação ao aumento do clima no nosso planeta. E, inclusive, esse aumento ele tem chegado com antecedência. As previsões há 10, 20 anos atrás é que nós atingiríamos esse patamar de 1,5 grau acima da temperatura da era pré-industrial por volta de 2050. Nós estamos atingindo isso já no ano passado. Foi o primeiro ano que o planeta teve 1,5 graus acima da temperatura média, né? Essas temperaturas que são registradas desde então. E isso, Tonho, as pessoas às vezes elas não entendem que esse pequeno aumento de apenas 1,5 graus ele é fundamental para causar a extinção em massa de diversos animais, que já sofrem com a ação humana pela degradação do meio ambiente, a ocupação de áreas que antes eram ocupadas por vegetação. Os animais que têm mais sofrido, têm sido observados, são os anfíbios, que têm sido extintos a números alarmantes mesmo. E a gente enxerga que, por parte de governantes, não existe uma boa vontade para tratar disso, porque o importante é agradar o interesse de um pequeno grupo de pessoas, empresários. Alexandre, você está falando interessante, eu acho, a questão dos governantes. Na realidade, você sabe que todo governante ou as autoridades em geral, elas são bancadas por grupos do setor financeiro, né? E quando você vê a COP que está acontecendo em Belém esse ano, sendo patrocinada pelo agronegócio, pelas mineradoras, por indústrias de veneno, né, por petroleiras, você imagina o que não está acontecendo ali. Então, os governantes e as lideranças, elas estão num setor da COP acertando os acordos, né, para ver se aceitam isso, se aceita aquilo, se faz isso, se arruma recurso aqui e ali para consertar o que está desmantelado. E, por sorte, como o próprio presidente da República tem falado, que essa COP é a COP da verdade. E ela foi para a Amazônia exatamente para mostrar principalmente as comunidades tradicionais. A gente está vendo que está tendo muito movimento lá de quilombolas, de indígenas, tem indígenas de toda a Amazônia, porque a Amazônia, na realidade, ela não é só o Brasil, né? São mais 9 países com 40 milhões de habitantes. Então, está vindo gente, tudo quanto é banda. Teve uma turma que veio do Equador, numa flotilha, para chegar lá, para participar. A gente viu lá uma barqueata com mais de 200 barcos. Então, isso é sinal que o objetivo principal está sendo atingido, que é exatamente no sentido da comunidade manifestar e mostrar qual é a realidade dos povos tradicionais, né, dos indígenas, povos indígenas. Então, eu acho que vai ser um avanço muito grande, coisa que não aconteceu nas outras COPs, né? Então, Tonhão, mas mesmo com essa presença desses povos tradicionais da região da Amazônia, esses povos eles estão lá porque eles se interessaram em participar. Eles não foram convidados a participar, porque os interesses são totalmente distintos. Não adianta falar de crise climática sem tocar na questão principal, que é por que chegamos a essa crise climática. Nós produzimos, desde os anos 70, provavelmente, o suficiente para que toda a humanidade consiga se alimentar e ninguém passe fome. Por que ainda existe fome? Por questões políticas e econômicas. Nós temos vários países em que ainda existe uma miséria em larga escala e, enquanto isso, um pequeno grupo de países, o maior problema dessas populações é a obesidade. Se esse alimento ele fosse mais bem dividido,
não teríamos necessidade de derrubar uma única árvore. Na realidade, nós precisaríamos já reflorestar áreas, porque nós temos condições de produzir. Mas o que é feito, inclusive dentro dessas reuniões, é, primeiro, vamos garantir o lucro de um pequeno grupo de empresários, porque os pequenos empresários também não vão ser beneficiados com essas decisões. E é por isso que você mencionou, existe um lobby da indústria petrolífera, da indústria do agronegócio, que é uma indústria, não adianta tratar como... Os venenos, né? Fábrica de veneno. Os produtores desses defensivos, nós temos as mineradoras que têm um olho gigante na Amazônia, porque a Amazônia tem recursos naturais que ainda não foram explorados. Então não adianta tratar do assunto meio ambiente sem tratar dessa questão desse capitalismo predatório, em que o lucro ele vem acima de qualquer outra coisa e é um lucro voltado para um grupo muito pequeno de pessoas. E quando nós falamos de aquecimento global, Tonhão, o que acontece é que as pessoas já estão sofrendo as consequências desse aquecimento. Tudo aquilo que os cientistas alertavam nos últimos anos em relação a eventos climáticos mais extremos. Na semana passada nós vimos aquele ciclone que aconteceu em Santa Catarina, no Paraná, perdão, em que os ventos atingiram 230, 250 km por hora, destruindo casas de alvenaria. Aquela paisagem pós o furacão, o tornado, aqui no Brasil não temos furacão, né, gente? Ela é uma paisagem que a gente está acostumado a ver nos Estados Unidos, quando passam aqueles furacões. E filme também, né? Em filme, no Caribe, por exemplo, nós estamos acostumados, ou então quando aconteciam os tufões no Pacífico Norte. Então é tsunami, né? Igual na Indonésia, no Japão. Isso. Então, assim, é uma coisa que a gente nunca havia presenciado com tanta frequência como tem acontecido no Brasil. Todo ano o sul do país sofre com tempestades muito fortes, alagamentos, vendavais, coisas que não aconteciam com a frequência que tem acontecido agora. As mudanças climáticas, as pessoas têm que entender que elas são reais, elas estão acontecendo. E essas mudanças climáticas tão grandes, elas não deveriam ser testemunhadas no curso de uma vida de um ser humano, Tonhão. Eram mudanças que aconteciam ao longo de séculos ou milhares de anos. E nós estamos testemunhando. Quando você nasceu, o mundo tinha outro clima, outra realidade. Quando você nasceu, era possível observar geleiras enormes na Groenlândia, na Patagônia. Essas geleiras não existem mais. Pelo que nós já entendemos do clima, do meio ambiente, isso não deveria acontecer no curso da vida de um ser humano. Estava você falando aqui, Alexandre, eu pensando o seguinte, você falando quando eu nasci, mas quando eu era criança, a gente via muita chuva em Paracatu e não tinha mortes por causa da chuva, não tinha desmoronamento, né? E de lá para cá a chuva encurtou. Eu até gravei um pequeno vídeo hoje no Instagram dizendo o seguinte, para o pessoal ficar atento, porque como o período chuvoso encurtou, pode ser que aconteça grandes tempestades em Paracatu, como no ano passado, de chover 100 milímetros em uma hora e teve até mortes aqui, né? E eu questiono as pessoas também o seguinte, você na sua cidade, se acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu lá no Paraná na semana passada, o que você acha que pode acontecer com sua cidade? Sua cidade está preparada? Os habitantes estão preparados? Então, nós não temos uma política específica, né? Prova tanto a questão do calor nas cidades. Você vê que, para tudo quanto é banda, você não vê um programa de arborização, né? Arborização, não vê um programa de arborização. Aí você vai numa praça, vê uma temperatura de uma praça, quando você atravessa a rua e vai para o lugar que não tem vegetação, está 10 graus de diferença. Então, isso aí não precisa de você acreditar nem na ciência. A gente está sentindo que tem alguma coisa errada, que precisa de ser feita alguma coisa. Agora, o negacionismo climático não deixa o pessoal ver que nós já estamos numa situação de emergência e tem que ser tomada muitas providências. Eu fico vendo aqui o pessoal do agronegócio. Eles estão penando por causa da falta d'água, né? E aí tem algumas pragas também que tem tudo a ver com o clima que mudou e eles não conseguem debelar essas pragas.
né? E aí você, por outro lado, você vê o desmatamento no Cerrado. O que aconteceu? Que nós não temos água nos corpos d'água superficiais. Então, essa questão da mudança climática, ela está, sim, sendo turbinada pela ação humana, porque a mudança climática ela é um processo natural da vida da Terra. A Terra era uma bola de fogo, foi esfriando, e aí aconteceram várias e várias ações naturais, né, que chegaram até o planeta estar equilibrado, igual estava. Né, estava equilibrado. O Cerrado, por exemplo, nós perdemos 75% do Cerrado. Então, não existe mais o Cerrado, existe o território onde existiu o Cerrado. E aí não é só a questão da água. Quando você vê a biodiversidade no geral, que são os animais, as plantas, né, é uma catástrofe. Eu fico imaginando na região nossa aqui de milhares de quilômetros quadrados, quantos animais que não foram extintos ou dizimados ou assassinados ou expulsos das suas terras, e o ser humano não tem sensibilidade para ver isso, né? E eu acho que essa questão ela é fundamental e mostra por que as comunidades tradicionais estão invadindo a COP para alertar e para mostrar para as autoridades que a situação é catastrófica. Eu vi o Raoni falando que em 1992, na COP92, ele alertou, falou assim, vocês estão entrando nas terras nossas, acabando com a vegetação toda para produzir grão, para produzir gado. Isso aí vai dar um problema não só para nós, mas para o país inteiro, para a humanidade. E o pessoal olhava para ele torto, né? Eu vi agora na COP ele alertando, falando assim, eu avisei e a situação é daí para pior. É igual aqui o que está acontecendo aqui. Então, quando a gente tem uma economia que precisa da água, precisa de um clima ameno, para o agronegócio produzir, com critério, né? Nós não temos essa situação. Exatamente, Tonhão. Inclusive, são coisas que a gente precisa avaliar. Essa questão do clima ameno que você falou pode parecer uma coisa absurda, mas a nossa espécie, ela evoluiu também num planeta minimamente estável, com temperaturas estáveis. É óbvio que você tem aí populações que se adaptaram a viver em climas mais extremos, como na região dos polos. Nós temos principalmente no Polo Norte populações tradicionais, como os esquimós, os inuits, né? Nós vamos ter também em áreas de deserto, mas você pode observar que a densidade populacional nessas áreas ela é muito pequena porque o ser humano realmente não consegue viver bem nesses locais. E o clima ameno, ele se deve, inclusive, ao fato de nós ainda estarmos numa era do gelo. As pessoas podem achar, quando a gente fala de aquecimento global, que isso muda. Tecnicamente, a era do gelo é quando existe a presença de gelo nos polos da Terra. Nós ainda temos isso. E toda a história evolutiva da nossa espécie, ela se deu dentro de períodos da era do gelo. E antes dessa industrialização em massa, nós já víamos, Tonhão, o ser humano, ele causou a extinção onde ele chegou, sem ter máquinas, apenas com lanças, pedaços de pau, ele já havia causado a extinção de diversas espécies, principalmente da megafauna. São assuntos que às vezes até as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, aqui na América do Sul nós já tivemos mamutes, nós tínhamos as preguiças gigantes que viviam aqui até outro dia. E quando o ser humano chegou, inclusive os povos tradicionais, só que existe uma diferença, é que eles causaram essa extinção, na época eles não sabiam. Hoje nós sabemos e nós continuamos o processo para aumentar ainda mais o nível de extinção das espécies. E a biodiversidade ela é muito importante, as pessoas não têm essa ideia. Quando se fala que a Amazônia ela vale mais em pé do que a madeira ou que seja o minério extraído de lá, é porque nós podemos ter substâncias naquelas plantas que ainda desconhecemos, que podem ser substâncias que vão salvar a vida de milhões de pessoas. Como um médico brasileiro, agora me falha o nome, ele desenvolveu uma substância, o captopril, para tratar problemas de doenças cardíacas e de hipertensão. Ele imitou um veneno de uma serpente brasileira, criou essa substância de forma sintética, ajustou a dosagem
E essa substância ela deu mais de 5 bilhões de lucro para uma indústria farmacêutica específica e continua salvando vidas até hoje. Nós temos o uso de diversas toxinas de animais que talvez nós ainda nem conhecemos, a ciência não conhece, porque na Amazônia todo dia... O soro antiofídico é um exemplo. E na Amazônia todo dia você descobre uma espécie nova. Pode ser a espécie de um inseto, pode ser um anfíbio, que são esses animais, volto a repetir, que são os que mais sofrem com a mudança climática, porque eles precisam ali de um equilíbrio muito delicado entre temperatura, umidade, e quando isso é alterado e está sendo alterado pela ação humana, esses animais eles acabam sendo extintos, Tonhão. Eu gostaria também de falar, em relação a essa questão do equilíbrio do planeta, você falando da Terra, no passado, o nosso planeta foi uma bola de fogo. E com o surgimento da vida, teve um período que o nosso planeta foi inundado de oxigênio, quando surgiram as algas que começaram a produzir oxigênio. Isso também causou uma extinção em massa, porque a vida antes ela não estava acostumada com essa quantidade de oxigênio. Depois disso, nós tivemos um período que o planeta todo ficou congelado, gente. Outra extinção em massa. Mas processos naturais. Processos naturais e que gastavam milhões de anos para acontecer. Não estava acontecendo em 100 anos. Os animais tinham tempo de se adaptar, evoluir e desenvolver novas habilidades. E mesmo com esses processos demorados, ainda assim houve extinções em massa. Imagina agora que nós não damos um espaço de 10 gerações para uma espécie para ela conseguir se adaptar às mudanças climáticas que nós estamos causando. E esse gás carbônico que hoje nós jogamos na atmosfera em níveis excessivos, esse gás carbônico ele foi retirado da atmosfera há cerca de 400, 300 milhões de anos atrás, num período que ficou conhecido como período carbonífero do nosso planeta, em que as plantas elas desenvolveram um composto e que não existiam naquele período nem fungos e nem bactérias capazes de decompor. São esses compostos, eles ficaram no subsolo durante milhões de anos e também retiraram gás carbônico da atmosfera e deixaram guardados. E esses compostos estão sendo jogados hoje, o gás carbônico que foi aprisionado lá atrás, através do carvão mineral, do petróleo, do gás. Tudo isso estava aprisionado na superfície do planeta. Então nós chegamos a níveis de oxigênio hoje e a níveis de gás carbônico que estão mais ou menos em equilíbrio há cerca de 250 milhões de anos, depois lá do fim do período do Permiano, quando aconteceu a maior extinção em massa do planeta, nós tivemos essa mudança e atingiu-se um ponto de equilíbrio. Altera-se um pouquinho a mais, a menos. O que nós estamos fazendo, o planeta nunca viu. A quantidade... Em 150 anos, virou de pé, de cabeça para baixo. De pé, justamente. Agora, Alexandre, eu anotei aqui, o líder indígena Davi Copenaua, ele diz o seguinte: na cidade, o pensamento é obscuro e esfumaçado, obstruído pela fumaça e os roncos dos motores dos carros, que é exatamente a questão da poluição causada pelos veículos, do petróleo, gás e carvão, que está em média aí 65% da problemática, né? E 15% do desmatamento e queimada, etc. Então você vê a situação dos combustíveis fósseis é gravíssima. E eu estava vendo, inclusive, hoje uma matéria, o pessoal dizendo que os árabes que estão lá na COP, tá tudo com a faca nos dentes, porque eles não são a favor dessa mudança de comportamento no que diz respeito a energias renováveis, igual nós temos aqui o álcool etílico, né? Temos energia solar, temos energia eólica. Eles não são a favor disso. O negócio deles é o petróleo por causa do dinheiro, que é o maior produtor de petróleo do mundo, né? Agora, eu estava vendo também uma matéria do pessoal dizendo que para dar uma remediada e uma melhorada, porque o governo federal brasileiro apresentou uma proposta de tipo pagamento por serviço ambiental. Você tem uma propriedade que tem uma área verde, você preservando aquilo, você ganha um recurso por ano. Inclusive, quando eu estava fazendo trabalho de proteção de nascente vereda aqui em Paracatu,
eu encontrava com alguns produtores rurais e eles estavam falando comigo o seguinte, olha, nós estamos querendo desmatar mais um pedaço da minha fazenda aqui, eu tenho só 20% desmatado, eu posso desmatar 80%, e eu comentava com eles, olha, você aguenta as pontas aí, porque daqui uns 10, 15, 20 anos, sua propriedade com essa floresta vai valer mais, você vai ganhar mais recursos do que o pessoal que planta mandioca, milho, soja, principalmente milho e soja, que é para alimentar animal, para alimentar o ser humano, né? E aí, quando você vê que os cálculos são de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, se gasta, e aí está a maior dificuldade para conseguir esse dinheiro. E, no entanto, se gasta 3 trilhões e 500 bilhões de dólares produzindo arma de fogo para a guerra. Então, o ser humano, ele realmente ele tá desorientado, né? Não existe isso. E aí entra a questão da fome, do bem-estar da sociedade. A gente vê cidades como Paracatu, por exemplo, uma cidade riquíssima, que tem recurso de sobra, que a administração não sabe o que faz com o recurso, e aí você vai nas periferias, você vê pessoas sem residência digna, sem qualidade de vida, né? A pessoa vive entristecida, não tem felicidade ali, e o poder público só usa o recurso para a parte mínima da elite, né? E esquece da grande massa, e depois reclama de um outro desequilíbrio que nós temos, que é a criminalidade. Porque o cidadão, você imagina uma criança da periferia, coitado, que está lá de short, pé no chão, né? Se bem que é a vida até às vezes melhor do que do pessoal que tem recurso financeiro. Mas aí ele vê que o colega dele de escola tem recurso para tomar um sorvete, comer uma pizza fim de semana, ele vai crescendo vendo aquela desigualdade, aquela coisa ali. Aí o que acontece? Ele acaba entrando na criminalidade, né, para levantar algum recurso para ter aquele... Então é outro desequilíbrio que nós temos, que está aí na cara de todo mundo, né? Tonho, eu enxergo o mundo da seguinte forma. Todas as mazelas desse nosso mundo, hoje essas mazelas elas estão ligadas à questão do modelo econômico vigente na maior parte do mundo. O capitalismo ele age de forma a criar essas desigualdades. Inclusive, existe um conceito que algumas pessoas negam, que é o conceito do racismo ambiental. Já que no Brasil nós sabemos que, por questões históricas, a maior parte da população negra ainda tem que lidar com a pobreza, você pode observar as áreas que são ocupadas pelas elites, são áreas que têm vegetação. Existem fotos aéreas de grandes cidades, de São Paulo. Você tem um bairro nobre, árvores para todos os lados, as favelas praça bonita, e na favela você não acha uma única árvore, porque cada centímetro precisa ser ocupado para que as pessoas tenham ali um lugarzinho para poder dormir. E dentro desse modelo do capitalismo, em que o lucro ele vem acima de qualquer outra coisa, essa posição dos países árabes, que são os maiores produtores de petróleo, ela não é de estranhar, porque para eles é de onde vem o recurso para bancar a vida das lideranças, dos grandes empresários desses países, e enquanto eles puderem explorar o petróleo, eles vão explorar. Nós temos observado, Tonhão, que nos últimos anos, quando eu era criança, adolescente, eu estava na escola, início dos anos 2000, se falava muito da poluição na China. A China tinha uma péssima qualidade de ar, a China poluía muito, a China não tinha máscara o tempo inteiro, né? Não tinha preocupação ambiental. E hoje a China está na liderança na produção de carros elétricos, tanto que a indústria europeia, que tentou migrar para esse ramo, ela não obtendo o sucesso que os carros chineses têm hoje, ela está voltando atrás. Os Estados Unidos, recentemente, o presidente Donald Trump parou com todas as ações para a produção de carros elétricos e falou que eles vão continuar produzindo carros movidos a petróleo. Enquanto isso, nós vemos as montadoras chinesas tomando cada vez mais fatias importantes do mercado. É óbvio que a gente não pode ter a ilusão de achar que o carro elétrico é a solução para tudo, até porque a produção das baterias também é um processo que causa muito impacto ambiental. Nós precisamos tentar medir
o que realmente compensa mais. Eu acredito até que a produção de biocombustíveis seja uma alternativa muito interessante, porque a cana-de-açúcar produzindo o álcool que nós utilizamos aqui no Brasil com relativo sucesso há mais de 50 anos, nós sabemos que o álcool ele polui muito menos que os combustíveis de origem fóssil. Até porque ele, além do nível da quantidade de carbono que ele solta, ele também retém o carbono durante o período de produção na cana-de-açúcar. Depois nós vamos ter ali o bagaço da cana, que pode ser utilizado também como combustível, e é algo que está sendo reciclado. Então ele não vai alterar os níveis de gás carbônico na atmosfera, como o gás carbônico que estava aprisionado, esse lá no fundo da Terra, e que agora está voltando. A China também é líder na produção de tecnologias para energia solar. A China hoje está construindo diversas usinas de energia hidroelétrica também. A China vem mudando a matriz energética dela. E a Europa continua dependendo de gás natural, como dependia da Rússia, e agora foi forçada pelos Estados Unidos a deixar de comprar o gás da Rússia para comprar o próprio gás da Rússia vindo de outro lugar de forma mais cara. Eles pagam mais caro para comprar o mesmo gás. A Europa ainda não fez essa transição, que eles tanto fazem questão de cobrar da China. Existe muita demagogia. Existe também no horizonte a utilização do hidrogênio verde, que eles têm falado que o Brasil, inclusive, pode ser o novo Oriente Médio nessa questão. Como o Oriente Médio está para o petróleo, o Brasil pode ser para o hidrogênio verde. Mas, assim, nós ainda não temos, Tonhão, uma coisa muito, muito clara e definida por parte dos governos. E sempre é bom lembrar que quando os governos do mundo se uniram para resolver um problema ambiental, que quando eu era criança também se falava muito, e eu acredito que hoje um jovem de 20 anos ouviu falar pouquíssimo disso, do buraco da camada de ozônio, era o fim do mundo. Se realmente tivesse conseguido, se tivesse continuado, a se expandir o buraco na camada de ozônio, a vida humana, a vida animal como um todo, seria impossível no planeta. Mas o que aconteceu? Os governos de todo mundo se uniram e identificaram o CFC, que eram utilizados principalmente em sprays, em refrigeradores, utilizava-se muito. Esse spray, ele subia para a atmosfera, para a parte exterior da atmosfera, e causava deterioração da camada de ozônio. E nos últimos anos nós temos visto que a camada ela tem se recuperado, e nós não falamos mais nisso porque não é mais uma preocupação das pessoas. Eu acredito, eu sou muito pessimista em relação a qualquer resultado positivo da COP30. A gente acaba falando de meio ambiente, de coisas abrangentes, porque tudo está envolvido, né, Tonhão? Eu acredito que não vai sair nada agora e que realmente o que vão fazer ou vão começar a fazer algo realmente quando tiver um estrago muito severo, porque para muitas pessoas é mais fácil acabar com o planeta do que acabar com o modelo econômico vigente. Eu acho, Alexandre, que essa questão aí de população tradicional, ela tem que ser ouvida. A COP tinha que ser só de população tradicional para eles mostrarem a situação. Porque o ser humano, infelizmente, o ser que eles dizem que é humano, que para mim não tem nada de humano, porque a gente é composto por milhões de outros seres que não são humanos, ele só pensa no lucro a qualquer custo, não está preocupado com essa questão climática, com nada disso. E o ser humano, infelizmente, ele só conhece o bem pelo mal. Uma criança, enquanto ela não enfia o dedo dentro de uma tomada e não toma um choque, ela não vê que não deve ser feito aquilo. Não adianta o pai e a mãe ficar falando, né? Agora, Alexandre, uma outra questão que eu queria comentar com você é o seguinte. Eu fico vendo essa situação desse desequilíbrio monstruoso que nós temos, que é a questão de uso de drogas. O mais interessante que eu vejo é que a principal droga ela é liberada e tem grande quantidade, que é a bebida alcoólica, que é a mãe de todas as drogas, né? Mas eu tenho uma análise o seguinte. Você vê essa matança que teve lá no Rio de Janeiro.
A polícia entrou numa favela, numa comunidade de pessoal de baixa renda, matou uma turma lá, que a gente não sabe quem é o usuário, quem é traficante. Aí você vê que, além do traficante, nós temos o distribuidor da droga para o traficante. Além do distribuidor da droga, nós temos o produtor da droga. E o interessante é que isso ninguém chega neles, né? E isso funciona do mesmo sistema dos medicamentos de farmácia. Tem o grande produtor, que são os laboratórios, tem os que financiam os grandes laboratórios para produzir. Aí os laboratórios produzem, tem os distribuidores para as farmácias, né, que são outros, que são os traficantes, né, como se fossem os traficantes, que distribui para a sociedade. Então, por trás disso tudo, tem muita grana, muito recurso financeiro. Por trás dessa questão de droga, tem os que financiam os produtores de droga, que não tem nada a ver com a favela. E os favelados são usados para quê? Eles são usados como vítimas desse processo todo, ou para traficar, ou para usar, e manda para a sociedade, né? Faz a sociedade receber o produto para usar. Então, essa teia ela está toda ligada ao grande capital planetário, que manda e desmanda em tudo. Produção de medicamento, como eu disse, a produção de armas, que tudo tem quem produz, quem distribui para as lojas, vender para o usuário. Então, é essa cadeia, né? Esse desequilíbrio que está acontecendo. Agora, na COP, isso tudo que nós estamos conversando aqui está sendo debatido lá pela sociedade civil. A primeira COP que acontece isso. Então, o pau está quebrando porque esse pessoal está lá mostrando essas questões, pontuando essas questões, ao passo que os líderes estão lá pensando no resultado financeiro, né, para o seu país, vender o petróleo. Eu só não vi patrocinador de arma de fogo lá, mas produção de veneno, do agronegócio, está tudo lá, né? Então, eu sou pessimista com relação ao que os governantes vão fazer, né? Com as lideranças vão fazer. Agora, com relação às comunidades tradicionais que estão lá, vai sair muita coisa interessante que pode refletir não só em Belém, ou no Pará, ou no Brasil, mas no mundo inteiro. Vai ter alguma coisa que vai servir de alerta, porque é como o Raoni falou, nós avisamos. E aqui, eu desde 40 anos atrás, que eu tenho falado muito com o pessoal sobre água, principalmente com o pessoal do agronegócio. Está acontecendo isso, porque eu monitoro isso todo ano, um período do ano, assim, o Rio Paracatu está seco. Aí eu olho nas réguas de medição, a gente vê que está no osso. E recebo muita fotografia, muito vídeo, que mostra, olha, a situação. Agora, eu acho que na região nossa, já que eu citei o agronegócio, que o pessoal do agronegócio, eles têm que acordar e falar, gente, nós estamos perdendo o principal insumo nosso, nós temos que dar um jeito. O que nós precisamos fazer? Revegetar a área, porque agora esse recurso que está falando aí de 1 trilhão e 300 bilhões vai servir também para restauração. Agora, como é que você vai restaurar um cerrado? Eles acham que com 1 trilhão e 300 por ano, durante 10 anos, consegue restaurar 40% da vegetação que está devastada, não só no Brasil, mas para tudo quanto é canto, né? Agora, será que vão conseguir isso? Porque depende da boa vontade. Você vê que os Estados Unidos, nem na COP não apareceu. Apareceu um prefeito de uma cidade, um ou dois governadores do estado nos Estados Unidos, porque lá não adianta o presidente dos Estados Unidos falar que não vai participar da COP, porque lá os estados são independentes. É igual aqui que é tudo atrelado, né? Então, aí, por alguns, né, que estão discutindo essas questões. Então, eu acho que, no geral, a população tradicional, os povos tradicionais vão deixar um legado nessa COP, sabe? Eu acho que vão deixar. Então, Tonhão, em relação à participação dessas pessoas, quilombolas, indígenas,
E mesmo o povo mais simples, mais humilde, eu sei que essas pessoas, inclusive, elas sentem no dia a dia já esses efeitos dessa mudança climática e que são as pessoas mais interessadas que realmente aconteçam essas mudanças no sentido de vamos dar um passo atrás, vamos voltar a cuidar de áreas verdes, preservar, porque isso impacta na vida do ser humano, mas os governantes eles estão interessados em agradar os financiadores das suas campanhas. Esse é que é o problema. Essas pessoas, porque ele quer ser reeleito e se ele fizer algo muito drástico, algo muito que possa causar algum tipo de prejuízo para algum setor específico, eles vão perder financiadores no futuro. E os políticos, quando você fala isso aí, você pode fazer um paralelo. Os políticos são como os traficantes, porque eles são seguidores do que os financiadores colocam na mesa. É igual o cara que produz ou medicamento ou produz a droga e usa outras estruturas, né, no caso os políticos, para que isso seja levado para a sociedade. E eles continuam dominando ali a questão financeira, né? Isso aí nós não podemos esquecer. Tem que pensar nisso. Tem coisa também que muitas vezes o pessoal não sabe, o cidadão comum que às vezes não se interessa tanto por política, é que existe um lobby fortíssimo dentro do Congresso, mas isso não é só aqui no Brasil, gente. Nos Estados Unidos existem lobistas que vivem o dia e noite dentro do Congresso estadunidense para tentar aprovar pautas que são de interesses determinados do setor financeiro, de um setor específico, e eles recebem para isso e, obviamente, os governantes também têm algum tipo de ganho. Não precisa ser um ganho exatamente financeiro num primeiro momento, mas pode ser justamente o financiamento para uma próxima campanha. Nós sabemos que as empresas têm esse interesse. E o que as pessoas ainda não entendem é que essas mudanças na questão ambiental, elas têm que ser para ontem. Nós já passamos do ponto. Nós já atingimos níveis alarmantes. Essa questão, mesmo que a gente consiga atingir a meta que eles estão propondo de 2 graus apenas, nós vamos ultrapassar, isso já é uma catástrofe. Isso já vai causar a extinção de milhares de espécies. Isso já vai causar dificuldades para pessoas em vários lugares do mundo. Os lugares que são quentes, eles vão ficar mais quentes e mais áridos. Existe uma previsão de que até 2050, se as coisas continuarem como estão, que uma área enorme do Nordeste brasileiro vai se tornar um deserto. E deserto tem a ver com o índice de chuvas, principalmente. Alexandre, você já uma deixa aqui, que você me deu no que você falou aí, é o seguinte. Eu acompanho muito o Carlos Nobre, que é o climatologista brasileiro, um cara de renome no mundo inteiro. Ele apresentou uns dados, eu não posso precisar a temperatura, ele dizendo o seguinte, que acima de 1,5 graus, no geral, que a temperatura subir, o ser humano ele não vai conseguir transpirar. Então, ele deu os números que, atualmente, de pessoas que morrem por causa do calor, todo ano, né? E também fez um paralelo mostrando a quantidade de animais que não sobrevivem com calor, porque os animais também transpiram. As árvores também, entendeu? Então, isso é um caos total. Então, se a gente não der um jeito de buscar alternativa para balancear essa questão do clima, né? Principalmente da emissão desses gases na camada na atmosfera, nós não vamos conseguir manter essa temperatura. E já foi levantado, né, as petrolíferas devem estar pé da vida, porque petróleo, gás e carvão é responsável por 65% dessa problemática. É mais do que as queimadas e o desmatamento. Só que tem um detalhe. Se você desmatar, pode ser que o desmatamento não cause só 15% responsável por isso. Só que tem um detalhe. Quem é que absorve o gás carbônico que é emitido? São as florestas. E a floresta ela é tão resiliente que ela pega o gás carbônico, que é o alimento dela, e solta o quê? O oxigênio, que é o principal
elemento que nos alimenta, né? Então, a sociedade tem que procurar se informar, entender isso, porque é uma briga pesada, porque o sistema financeiro só pensa em dinheiro em recursos, né? E as populações tradicionais, elas estão aparecendo para alertar, ó, isso é isso, e como eu falei sobre o cacique Raoni, né? Então, tem muita questão para a gente conversar, Alexandre, mas o fato é que, resumindo, o espaço dessa COP30 está sendo para os devastadores estarem lá para manter as suas narrativas, né? Suas narrativas em cima do dinheiro. E, por outro lado, nós temos o outro lado da moeda, que são as populações tradicionais, como quilombola, pescadores, o povo indígena, né? Que está lá para mostrar o outro lado. Então, essa é a diferença dessa COP, né? É uma COP muito, não sei, eu acho que eu considero ela muito política, sabe? Porque se a sociedade ficar esperta e procurar entender, ela vai ver que tem fundamento essas coisas e tem que unir. E outra coisa, Alexandre, no processo eleitoral que existe no nosso país e no mundo inteiro, eu acho que o cidadão, ele tem, depois dele absorver isso tudo que a gente está dizendo aqui, que não é a gente, isso aí, pessoas do mundo inteiro estão dizendo isso, as pessoas têm que escolher muito em quem vota, ver se a pessoa tem envolvimento com, né, tanto para vereador, como para prefeito, como deputado estadual, como governador, deputado federal, senador, presidente da República, se eles têm algum envolvimento com essa questão da sustentabilidade. Não estou nem falando da questão climática, da sustentabilidade. Porque se a gente não tiver essa questão da sustentabilidade, eu não sei o que pode acontecer. Porque nós temos, por exemplo, cidades ricas, como a nossa cidade, que não existe qualidade de vida, não existe felicidade para todos, né? Não existe um trabalho de arborização urbana. Nós temos problema de abastecimento de água, nós temos problema de esgoto a céu aberto, nós temos mais de 3 mil famílias em área de risco, correndo o risco de dar um encrenque igual deu no Paraná, e aí o problema é muito maior, né? Então, a gente está perdendo essa oportunidade. Eu acho que Paracatu é como... Eu vejo o seguinte, a situação financeira de Paracatu, hoje, de recursos, eu considero como se o povo de Paracatu tivesse numa ilha, ilhado, barca afundou, está todo mundo numa ilha. E aí está passando um cargueiro com um monte de recurso financeiro, e o recurso financeiro nem se oferece, nem o povo vai atrás do navio cargueiro cheio de recursos para usar para salvar a turma, né? E aí nós podemos, quando não tiver esse volume de recursos que a gente tem hoje na nossa cidade, nós não sei o que pode acontecer, porque hoje Paracatu recebe só de royalty do processo minerário que está aqui, de calcário, areia, do ouro que a mineradora extrai, né? Desse processo minerário, Paracatu hoje recebe R$400 mil por dia. E a hora que não tiver isso, Patos de Minas recebe R$42 mil por ano. Aqui é R$400 mil por dia. Unaí é R$200 mil por ano. Aqui é R$400 mil por dia. Isso, inclusive, Tonho, é um ponto muito importante, porque dentro da lei, né, que define esse valor desse repasse, existe uma obrigatoriedade por parte dos governantes de investir em alternativas para o futuro da cidade quando essas empresas saírem da cidade. E aqui em Paracatu nós escutamos muito pouco a respeito disso, qual é o destino desses recursos. Eles não podem ser utilizados, ou não poderiam, pelo menos, segundo a lei, eles não poderiam ser utilizados em despesas comuns, como a questão de educação. O recurso da mineração deveria ser investido na criação dessas novas alternativas. Além
da questão ambiental, né, nós vamos ter também um impacto social muito grande, porque nós vamos perder milhares de empregos. E se a cidade não investe na criação disso, é mais um motivo para você ter ocupação irregular de áreas, para fazer moradia, porque a questão do descaso com o meio ambiente, ou a questão de muitas coisas, também está ligado à pobreza. Pessoas que não têm acesso, por exemplo, a um sistema de esgoto, de saneamento adequado, elas vão acabar poluindo porque ela vai fazer o descarte ali de qualquer forma. Uhum. Se você não tem um descarte seletivo de lixo, focado na reciclagem ou coisa semelhante, um aterro sanitário, a pessoa vai descartar o lixo também de qualquer forma. E isso, por mais que seja uma poluição ali localizada, isso acaba tendo impacto quando você observa que isso acontece em todas as partes do mundo, se não existe essa preocupação. Um outro ponto, Ian, que eu queria voltar, eu acredito que a gente já deve estar perto de finalizar, é quando você falou da questão do desmatamento. Por mais que o desmatamento ele possa representar uma parcela menor nisso, não existe ainda o entendimento das pessoas que o planeta ele está totalmente interligado. E o que é importante ressaltar nessa questão de interligado? A maior parte das chuvas que caem aqui na nossa região, elas vêm da região amazônica com a transpiração daquelas árvores, elas vão criar... com a evaporação do Oceano Atlântico. Né? E também com a evaporação do Oceano Atlântico. Mas, geralmente, regiões que estão mais no centro de continentes tendem a ser regiões desérticas, porque a umidade do oceano nem sempre chega com tanta força, geralmente ela fica na região mais litorânea. Uma outra coisa que já tem estudos que mostram é que essa questão do planeta estar interligado realmente é o planeta como um todo. A poeira do deserto do Saara, ela é transportada por correntes de vento e ela cai na Amazônia e ajuda a fertilizar também o solo da Amazônia, que é um solo muito pobre. E a umidade que o Amazonas a floresta como um todo acaba jogando na atmosfera, essa umidade ela vai dar a volta ao mundo. E as pouquíssimas chuvas que caem no Saara também, boa parte, dependem dessa questão do Amazonas. Então você vai ter os berberes lá na África precisando do que é feito aqui no Brasil, lá na floresta amazônica, para que eles tenham um pouquinho de água, que é o que garante a existência deles, que é o que garante a existência daqueles animais. E a mesma coisa, a floresta aqui ela só está de pé porque aquela poeirinha que sai do Saara, ela cai aqui e vai fertilizar. Então, o planeta é interligado, as pessoas têm que entender isso. Nós precisamos de soluções globais. Uma solução localizada, ela não vai resolver o problema do meio ambiente, não vai resolver o problema do clima. E eu acredito que muitas pessoas estão aguardando realmente que aconteça catástrofes cada vez maiores, problemas cada vez maiores, para cobrar os seus governantes, para exigir uma mudança. Porque isso é necessário. Já devia estar acontecendo há muito mais tempo, a gente não tem um horizonte muito animador pela frente. Se as mudanças não acontecerem agora, provavelmente o meu filho, os seus netos não vão ter um futuro muito agradável, Tonho, porque... E nós, assim, gente, nós que somos os mais pobres, nós não vamos ter como recorrer a alternativas como os bilionários têm. Nós temos hoje bilionários construindo bunkers, ninguém sabe para quê. Parece que eles já estão prevendo o fim do mundo. E isso não é uma teoria conspiratória de internet, gente. É um fato. Podem pesquisar. Sites de notícias, jornais de renome já noticiaram isso. Bilionários estão construindo bunkers em locais isolados do planeta. Ninguém sabe muito bem por quê. E a gente suspeita que é por causa da catástrofe ambiental que está em curso. Porque na realidade tem muita coisa que a gente não sabe e que pode estar acontecendo realmente, né? Mas o fato, Alexandre, é o seguinte, resumindo, o capitalismo está comendo o mundo, né? E o ser humano, nessa história toda, ele está roendo o planeta, né, aos poucos,
e o problema vai vir para todos. E eu espero que ainda dê tempo, né? Eu acho que se tiver vontade política e se o povo entender e escolher seus governantes de outra maneira e exigir que os recursos sejam usados para todos, porque o recurso gerado no país tem que ser usado para todos, né? Você imagina se não tivesse esses projetos sociais do governo federal, porque os estados não estão nem aí para ninguém. Os municípios, só para a turma dos amigos, para a elite e para essa burguesia que existe. Aí não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Isso aí é a realidade. Então eu espero que a gente chegue no momento que a sociedade acorde. Não é possível que vai precisar de acontecer aquilo que eu te falei. A pessoa só, enquanto não enfiar o dedo na tomada, o menino não sabe que ele não pode, que ali dá choque e tal, né? E a situação é complicada. E é a herança que a gente tem que deixar para os nossos descendentes. Porque nesse batido que está, eu de quando eu tinha 7 anos para cá, que eu lembro de tudo de 7 anos para cá. Eu tenho 71, estou indo para 71, então eu lembro de tudo. Então, eu nunca vi a situação como está. E eu, como um ex-presidente do Comitê da Bacia do Rio Paracatu, eu me sinto frustrado, porque quando eu entrei na presidência, eu já vi a situação complicada. Hoje está muito complicado e não conseguimos resolver nada, nem implementar nada. Eu, mesmo sendo um cidadão da sociedade civil, que não tinha interesse nenhum em produzir, em ser um fazendeiro, em ser um minerador, estava ali para trabalhar por todos, né? Porque o ambientalista, em geral, ele atua em defesa de todos. É diferente de um comitê desse, quando entra lá um agricultor, ele está pensando só nele, uma mineradora só nele. Deveria estar pensando em todos, construir uma política para todos, né? Então é aí que vem, às vezes, a decepção da gente, embora a gente continue na caminhada. Bom, Alexandre, eu acho que é hora da gente acabar com o nosso espaço que foi cedido aqui, com o apoio da VIP Studio, né? E queria dizer para o pessoal que o programa é coordenado, né? A direção é sua, lá através da Rádio Eldorado e dos USA, do Paracatuzinho. E o programa, todo sábado, 9 horas, ele vai ao vivo. Você pode ouvir pela Rádio Eldorado FM 87.9 e também no canal do YouTube Ativista Paracatu, todo sábado, às 9 horas da manhã, né? E é isso aí, a Coperfam é um dos parceiros, né, que é a Cooperativa da Agricultura Familiar, e o Movimento Verde Paracatu está nessa peleja. É um trabalho voluntário que a gente está fazendo. Eu espero que a gente tenha força para continuar levando essa bola para frente. Muito obrigado a você por ter tido a disponibilidade de estar conosco aqui hoje. Então, eu agradeço o convite e lembrando que o espaço da Rádio Eldorado FM está sempre aberto para tratar de temas relevantes para a população, o meio ambiente, educação, saúde, discussões políticas também, agricultura familiar. É um espaço para a população paracatuense, para a gente tratar desses temas. O meio ambiente é um tema extremamente relevante. E mesmo com essas frustrações, Tonhão, que eu também já venho colecionando ao longo da vida algumas, a gente continua na luta, porque a gente sabe que não tem outra alternativa. Ou a gente faz, ou o planeta vai se tornar inviável para o ser humano. Depois ele se recupera, mas para o ser humano vai estar difícil. E no futuro, se alguém reclamar que ninguém fez nada, pelo menos a gente fez a nossa parte. Estamos avisando. É como disse Raoni, né? Nós estamos avisando, beleza? Muito obrigado, um abraço a todos, até o próximo sábado.